18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, hein? Começando mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Karime Leão, você adora segunda-feira, não é isso? Gosto, especialmente de segunda-feira, porque é o começo da semana, né? Sim. Vamos ter muitas coisas pra gente fazer, muitas expectativas. É isso aí, adoro segundas-feiras. Estamos juntos então, Karime. Até às 7 da noite, vamos aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Karime Leão, vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. Deputados estaduais vão à justiça para suspender o empréstimo de R$1,5 bilhão feito pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. A CPI da pandemia do Senado Federal volta aos trabalhos e tem requerimento de convite para o Wilson Lima e outros governadores. E Manaus começa a semana atingindo a marca de 20 mil pessoas que estão com a agenda na segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. E o Sindicato de Trabalhadores Terceirizados da Saúde do Amazonas denuncia atendimento precário que técnica de enfermagem recebe. Ela é funcionária do Estado e sofre graves sequelas da Covid-19. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Os deputados estaduais Dermilson Chagas e Wilker Barreto ingressaram com uma ação popular com pedido de liminar e tutela de urgência para suspender o empréstimo de R$1,5 bilhão que o governo Wilson Lima quer contrair junto ao Banco do Brasil. O documento foi encaminhado para a primeira vara da Fazenda Pública do Amazonas. Dermilson Chagas justificou a ação e disse que o governo do Amazonas vai causar um endividamento do Estado que vai se arrastar pelos próximos 10 anos. Ele disse ainda que não existe justificativa para o governo do Amazonas solicitar um empréstimo porque há sobras financeiras muito maiores do que o valor que o Estado quer pedir emprestado. Vamos conferir mais detalhes sobre esse empréstimo bilionário agora na reportagem de Odiné Araújo. No último dia 26 de julho, os deputados Dermilson Chagas e Wilker Barreto, ambos sem partido, ingressaram com uma ação popular com pedido liminar e tutela de urgência para cancelar o empréstimo de R$1,5 bilhão que o governador Wilson Lima quer contrair junto ao Banco do Brasil. O documento foi encaminhado para a primeira vara da Fazenda Pública do Amazonas. O deputado Dermilson Chagas explicou que a Constituição Federal possibilita que cidadãos possam, por meio de uma ação popular, atuar como fiscalizadores dos atos governamentais e de pessoas que recebem, sob qualquer razão, dinheiro, bens ou valores públicos. A ação pretende evitar prejuízos aos cofres e resguardar os princípios e moralidade administrativa. Para o deputado, o governo do Amazonas causará um endividamento do Estado que se arrastará pelos próximos 10 anos. Ele disse ainda que não existe justificativa para o governo do Amazonas solicitar um empréstimo porque há sobras financeiras muito maiores do que o valor que o Estado irá contrair de dívida. Em 2019, o Estado fechou o ano com 3 bilhões a mais no caixa, além de um empréstimo de 200 milhões de dólares, que corresponde a R$1,5 bilhão. Em 2020, praticamente uma sobra de 5 bilhões. Já em 2021, já tem receita excedente, 3 bilhões a mais do que o previsto no orçamento que foi aprovado pela Assembleia. Não tem necessidade de endividar o Estado e passar essa dívida para o contribuinte do Amazonas. O governo do Estado do Amazonas, e durante 3 anos, não tem obras novas, com excesso de arrecadação. Agora, na sua saída, ele quer R$1,5 bilhão. Qual é a necessidade? Até hoje ele não justificou. De acordo com o portal da Transparência, o governo do Amazonas recebeu 19 bilhões e 800 milhões de reais em 2019 e gastou 16 bilhões e 100 milhões de reais, ou seja, teve um saldo de mais de 3 bilhões de reais. Em 2020, o governo do estado recebeu 22 bilhões e 700 milhões de reais, gastou 18 bilhões e 600 milhões e ficou com saldo de 4 bilhões de reais.
Já esse ano, somente nos 6 primeiros meses, o governo do Amazonas arrecadou 13 bilhões, gastou 9 bilhões e 600 milhões, deixando um saldo em caixa de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Odinei Araújo para o 18 horas. Ou seja, a gente pode falar que esse empréstimo é um crime contra o Estado. Um governo que bate recordes sucessivos na arrecadação não tem por que fazer um empréstimo. E mais, não existe um projeto definido para explicar como esse dinheiro vai ser aplicado. Não há projeto, só isso. É um cheque em branco aprovado pela Assembleia que permite ao governador Wilson Lima usar esse empréstimo bilionário como quiser, como bem entender, e o que é um absurdo. Carimilhão, são 1,5 bilhão de reais. É realmente muito dinheiro nas mãos de um governador que já provou por A mais B que não sabe realmente administrar. Não tem experiência administrativa. É dinheiro que tem tudo para sair pelo ralo da corrupção, sem nenhum benefício para a população, como já vimos agora nas ações de combate à pandemia, onde a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República identificou uma organização criminosa liderada pelo governador Wilson Lima, desviando recursos da saúde com a compra de ventiladores pulmonares comprados por valores superfaturados numa loja de vinho. Pois é, o que se espera? Já que a maioria dos deputados não teve consciência de negar esse empréstimo bilionário para o governador, espera-se uma posição firme da Justiça, suspendendo esse empréstimo injustificável. Karime, esse governo pode reclamar de tudo, menos de uma coisa: falta de dinheiro. Somente nos 6 primeiros meses deste ano, o governo do Amazonas arrecadou 13 bilhões de reais e tem em caixa 3 bilhões e 400 milhões de reais. Se investir de forma correta, sem desvios, é dinheiro suficiente para fazer um festival de obras em todo o estado, sem dúvida nenhuma. Você está ouvindo 18 horas. E a CPI da pandemia do Senado Federal tem requerimento de convite para o Wilson Lima e outros governadores. Os trabalhos da comissão retornam essa semana com pelo menos 386 requerimentos prontos para entrar na pauta. São pedidos de convocações, quebras de sigilos, informações e audiências públicas que devem orientar a atuação do colegiado até o dia 5 de novembro, que é o prazo final da comissão de inquérito. Desde o início da investigação, a CPI aprovou 663 requerimentos. Um requerimento sugere que convocações já aprovadas para 9 governadores sejam transformadas em convites. A medida beneficiaria os governadores Wilson Lima, do Amazonas, Helder Barbalho, do Pará, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Mauro Carlise, de Tocantins, Daniela Reiner, de Santa Catarina, Antônio Denário, de Roraima, Valdez Costa, do Amapá, Marcos Rocha, de Rondônia e Wellington Dias, lá do Piauí. Pois é, Carlão, só para lembrar aqui, o Wilson Lima foi o primeiro governador convocado, mas não apareceu para depor lá na CPI em Brasília. A convocação foi feita depois da Operação Sangria da Polícia Federal ter sido deflagrada aqui no Amazonas para investigar desvios na saúde pública, e teve o próprio governador Wilson Lima como um dos alvos da operação. Bom, e para saber mais sobre a retomada dos trabalhos da CPI da pandemia no Senado, vamos conversar agora com o correspondente do programa 18 horas lá em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, temos novidades para essa retomada dos trabalhos da CPI? Exatamente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. A CPI da Covid-19 retoma os trabalhos mirando nas suspeitas de corrupção envolvendo as tratativas de compra de vacinas Covaxin e AstraZeneca. Amanhã vai ser o depoimento do reverendo Hamilton Gomes. Ele é presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, a SENA, uma entidade que ele usava para tentar vender vacinas AstraZeneca para prefeituras e empresas, falando em nome de parlamentares e da própria AstraZeneca. Por meio desse depoimento, os senadores querem ir a fundo nessa relação que havia entre servidores concursados do Ministério da Saúde, militares e a Davat Medical Supply, dentro da investigação sobre um pedido de propina de $1 por vacina. Vale lembrar que esse contrato aí, essa negociata
estava valendo aí 400 milhões de vacinas, então seria uma propina bilionária. Na quarta-feira, essa agenda ficou em aberto porque o dono da Precisa Medicamentos, o senhor Francisco Maximiano, viajou novamente para a Índia. A empresa dele é representante do laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da Covaxin. E no contrato com o Ministério da Saúde, há uma suspeita de superfaturamento no contrato de 20 milhões de vacinas. Mas lembrando que a CGU, semana passada, a Controladoria Geral da União, disse que não havia superfaturamento, e sim manipulação dos dados. Mas a gente vai ver como é que a CPI vai se comportar diante dessa nova informação, né? E na quinta-feira vai ser o advogado da Precisa, também, subordinado ao Maximiano, senhor Túlio Silveira. Ele vai prestar depoimento sobre esse mesmo assunto para sedimentar o depoimento do chefe dele, o senhor Maximiano. E também na quinta-feira está agendada a votação de diversos requerimentos, inclusive aqueles que não foram votados logo no início da CPI. Um deles é o requerimento do senador Rogério Carvalho, que transforma os requerimentos de convocação de governadores em requerimentos de convite. Entre eles, o do governador Wilson Lima, que, como você disse, Karime, ele não compareceu à CPI. Essa é mais uma tentativa de fazer com que a CPI volte a investigar os crimes cometidos durante a gestão da pandemia nos estados, principalmente no estado do Amazonas, que é o objeto dessa CPI agora. Mas isso vai depender do voto da maioria dos membros. A gente sabe que o G7, o grupo de oposição ao governo federal, está muito focado nas investigações sobre indícios de corrupção no contrato de vacinas. Agora, Karime, essa CPI retoma os trabalhos dentro de um novo cenário político. O primeiro é que um de seus membros, o senador Ciro Nogueira, agora é o ministro-chefe da Casa Civil do governo. Ciro é conhecido por ser um grande articulador político, habilidoso, e ele já viu que o governo se desgasta muito quando o presidente Bolsonaro faz críticas contra a CPI ou contra os membros da CPI. Então, antes dele assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, ele fez um acordo com o presidente. Pediu a ele que volte a ter um discurso moderado, evitando falar da CPI, evitando falar dos membros da CPI, evitando falar do STF, do TSE. E adivinha o que aconteceu? Ele está fazendo exatamente o contrário. Hoje mesmo já foi bem complicado, né, Carlos Eduardo? Começar a falar o contrário para ele. Hoje foi difícil, o embate tá tenso, né? Mas vamos lá. Eu acho que é melhor fazer o que o Carlão tá dizendo. Fala o contrário. Aí ele faz... Boa. Bora ver. O Ciro Nogueira também tentou fazer amarrações no outro lado do balcão, chamando o relator da CPI, Renan Calheiros, para conversar. Mas essa conversa não avançou de forma positiva para o governo. Renan Calheiros não arredou o pé e disse que vai continuar fazendo o trabalho dele, mirando no governo federal. Outra mudança que a gente vai perceber é o tom da CPI. Os senadores da base governista estão cada vez mais de olho na postura do presidente, o senador Omar Aziz. Ele ficou famoso em todo o Brasil pelo comportamento dele de morde e assopra. E atualmente ele é criticado por não ter sido duro com o secretário de Saúde do Amazonas, o senhor Marcelo Campelo, da mesma forma como ele foi com os servidores do governo federal, de outras instituições, médicos que prestaram depoimento na CPI. Inclusive um foi preso por ordem dele. Ele foi tão duro que hoje está sendo processado por duas mulheres. A médica Nise Yamaguchi, que é defensora da cloroquina, do tratamento precoce, ela prestou depoimento na CPI no mês de junho e ela está processando Omar Aziz pelo crime de misoginia. Ela se sentiu humilhada quando prestou depoimento na CPI. Ela quer uma indenização de R$360 mil. Ela também processou o senador Otto Alencar, que também está pedindo o mesmo valor na justiça. A secretária da Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, a senhora Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, também está processando Omar Aziz, segundo ela, por ela ter sido humilhada quando prestava depoimento e também por ele ter divulgado para a imprensa o e-mail que estava sendo mantido em sigilo. Ela quer R$100 mil de indenização. O senador Omar Aziz não quer falar sobre nenhum desses casos, mas disse publicamente que vai solicitar por meio da CPI, oficialmente, a demissão de Mayra Pinheiro do Ministério da Saúde.
a briga parece que partiu para um outro nível. Karime. Pois é, né? Realmente está tenso, então é o que a gente pode aguardar para esta próxima semana nos trabalhos da CPI, não é isso, Carlos Eduardo? Exatamente. E você falou agora há pouco, você estava falando sobre a questão do presidente Bolsonaro, né? Hoje teve a reabertura dos trabalhos do Poder Legislativo, voltou do recesso aí. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, fez um discurso em defesa da democracia, em defesa das instituições democráticas e principalmente em defesa das eleições e do processo eleitoral. O discurso dele foi uma crítica aberta. Exato, isso que eu ia falar. Contra a postura do presidente Jair Bolsonaro, exatamente. A questão agora é a história do voto auditável, que é defendido pelo presidente, voto impresso, e também tivemos um fim de semana de muitas manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, em que ele aproveita em lives e aproveita, não perde a oportunidade de falar e repetir que se não tivermos o voto impresso auditável, não vamos ter eleições, e volta a criticar e a denunciar fraudes nas eleições. Então, aí que causa toda esta reação que hoje nós vimos, né? Essa coletiva do ministro explicando e justificando, falando que vamos ter eleição sim, que os votos são auditáveis, não deixam de ser auditáveis em todo o processo, sendo urna eletrônica mesmo assim, não é? Sim, é. Mas isso é uma estratégia, viu? Porque nas pesquisas eleitorais ele está perdendo em todas as frentes, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Já tem pesquisa dizendo que ele perderia no primeiro turno. Aí, então, a ideia, segundo os grupos ideológicos, é que ele se sair perdendo, ele vai dizer que houve um golpe no processo de votação, que ele foi injustiçado no processo de votação para causar embaralhar ainda mais o processo eleitoral. Então, é muito provável que seja uma estratégia, uma jogada desse nível, porque ele já está percebendo uma perda de popularidade. Então, ele já está pensando lá na frente. Certo. E, como você disse, Karime, ele teve manifestações nesse fim de semana aqui em Brasília, em vários estados. Teve alguns estados, teve um movimento ainda maior, aqui em Brasília nem tanto, mas o discurso continua sendo esquentado pelos grupos ideológicos. O presidente Jair Bolsonaro, ele faz o discurso, refaz o discurso. Hoje ele tangenciou um pouco, ele disse, vai ter eleições, se não tiver, mas não estou fazendo golpe, eu estou dizendo que não vai ser justo, enfim. Exato, e por isso o ministro... dizer que é bem um golpe. Exato, e por isso o ministro foi como se fosse uma resposta a todas essas manifestações e a fala do presidente. Exatamente. Foi praticamente uma resposta. O ministro Luiz Fux foi duro nessa. Acharam que ele poderia ter sido mais. Mas ele seguiu uma linha crítica ao presidente Jair Bolsonaro e também, junto com ele, os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral emitiram hoje uma nota pública também, defendendo a lisura e a segurança do atual formato de eleições no Brasil, realizado pela urna eletrônica, ou seja, todos os órgãos, todos os magistrados, os poderes estão se cercando de mecanismos de defesa contra essa narrativa do presidente que está demais. Hoje ele falou 3 vezes, hoje ele falou numa live para uma rádio lá do estado de São Paulo, ele não criticou só o TSE, ele criticou o ministro Luiz Roberto Barroso, né? Luiz Roberto Barroso, perdão. Ele também criticou no discurso que ele fez agora à tarde no BNDES e também no cantinho do cercadinho do Alvorada, ele também fez duras críticas, dizendo que o ministro tem interesse financeiro, que ele tem o interesse econômico para não mudar a forma de votação. Ou seja, a cada semana um novo argumento justamente para alimentar os grupos ideológicos. Então a gente só lamenta, né? Lamenta que esse discurso deveria estar unificado em defesa das vacinas, no combate à pandemia, mas infelizmente está tratando de outros temas que, na minha opinião, não são tão importantes nesse momento. Ok, então, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente, trazendo as informações direto de Brasília. Carlos Eduardo, boa noite, bom trabalho. Beleza. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Direto de Brasília, o correspondente do programa 18 horas, Carlos Eduardo Matos. Agora 6h14 em Manaus. Boa noite para você aí na sintonia certa. Você está ouvindo 18 horas.
Olha, a justiça condenou a empresa Amazonas Energia por corte irregular de uma consumidora aqui de Manaus durante a pandemia. Pois é, Carlão, a empresa descumpriu uma lei estadual que proibiu o corte de luz durante a pandemia e foi condenada a pagar multa no valor de R$10 mil para a consumidora por danos morais. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A Amazonas Energia tem até esta terça-feira, 3 de agosto, para recorrer da decisão. O juiz Fábio César Untílio de Souza, da 9ª Vara do Juizado Especial Cível em Manaus, condenou a empresa a pagar R$10 mil por danos morais a uma consumidora da capital por ter cortado a energia elétrica em período de pandemia de Covid. Segundo o juiz, a conduta da Amazonas Energia violou a Lei Estadual 5.143 de 2020, que proíbe o corte de fornecimento enquanto vigorar o estado de calamidade pública no Amazonas em função da pandemia. O magistrado considerou que o corte de energia foi abusivo. A decisão ainda cabe recurso. A reportagem do 18 Horas tentou saber se a empresa vai recorrer da sentença, mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta. Vale lembrar que em fevereiro deste ano, a Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas recorreu à Justiça para que a Amazonas Energia suspendesse os cortes por inadimplência durante a pandemia. De acordo com o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, o órgão de proteção ao consumidor no estado tem orientado as pessoas que tiveram o serviço de energia indevidamente interrompido, até mesmo em alguns casos onde a concessionária alega furto de energia para fazer o corte de luz. A decisão judicial de condena a concessionária de energia, ela é mais um instrumento de defesa do consumidor, mais um instrumento de defesa da cidadania, mostrando para a população que ela pode confiar tanto nos órgãos administrativos como também no poder judiciário. É muito importante que todos e todas entendam que o Procon não pode aplicar multas por danos morais, mas o judiciário sim, ele pode. É preciso que o consumidor ou a consumidora que tenha seu direito violado, ele venha até o Procon com seus documentos pessoais, comprovantes de residência e uma fatura de energia para que a gente tenha acesso aí à sua unidade consumidora e todo o seu histórico, né? E outro aspecto que tem sido muito debatido em âmbito de Procon é quando a concessionária alega que o corte está sendo realizado por haver uma ligação clandestina, ou seja, o famoso gato. Então nós estamos trabalhando aí para que a empresa que alegue o gato, né, a ligação clandestina, que ela tenha que comprovar. Se ela não comprovar, cabe dano moral também. Júlia Gomes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E ainda atropelei aqui, mas é porque a nossa repórter, ela entrou em contato com a concessionária Amazonas Energia sobre a questão e a empresa respondeu a seguinte frase, abre aspas, a Amazonas Energia informa que pretende recorrer sim desta decisão judicial para defender os interesses da companhia, fecha aspas, simples assim, o consumidor que se dane, não é? É o que a gente pode interpretar desta frase, que foi a resposta da empresa Amazonas Energia sobre a questão da consumidora que teve a luz cortada indevidamente, né, contrariando uma lei estadual. Agora em Manaus, 6 horas e 23 minutos. 18 Horas. E o Amazonas continua sem secretário de Segurança. Oficialmente, Luzimar Bonates está de licença enquanto o governador Wilson Lima define um substituto. Um general do Exército é o mais cotado para assumir a vaga, mas oficialmente nada foi definido. Karim, o Amazonas continua também sem secretário de inteligência, que faz parte da cúpula da segurança pública, desde a demissão de Samir Freire, que foi preso no dia 9 de julho numa operação da Polícia Federal, acusado de roubar ouro de garimpeiro usando a estrutura da secretaria. O governador não indicou um substituto. É a segurança pública do Amazonas expondo toda a sua crise, enquanto que a população está entregue aos bandidos que tomam conta tanto da capital quanto no interior. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6 horas e 18 minutos e ainda hoje, aqui no 18 Horas, você confere. Manaus começa a semana atingindo a marca de 20 mil pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 Horas. 18 Horas.
E agora nós vamos saber a previsão do tempo para esta noite, também madrugada de terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida. Durante a noite e a madrugada, a mínima prevista de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 38% e 69%. Agora 6h30. Boa noite. Mix. O Rio Negro baixou mais 4 centímetros de ontem para hoje e registra agora a marca de 28 metros e 82 centímetros. Nos últimos dias, a baixa diária está marcando a média aí de 5 centímetros. Desde o dia 16 de junho, quando atingiu a marca recorde de 30 metros e 2 centímetros, o Rio Negro já baixou 1 metro e 20 centímetros. Aí, com a vazante do Rio Negro, feirantes voltaram para o prédio da Manaus Moderna. Nesta segunda-feira, os permissionários da Feira da Manaus Moderna, no centro, voltaram a ocupar o local depois de passar 2 meses na unidade flutuante da feira. O prédio da Manaus Moderna estava fechado por causa da cheia histórica do Rio Negro, claro, que inundou parcialmente as instalações. Segundo a Prefeitura, 90% dos permissionários já retornaram para o local e o restante deve voltar até amanhã, terça-feira. Olha, Cariminha, em pleno agosto, né? O verão é amazônico total. As chuvas continuam a atingir Manaus. E hoje teve temporal que deixou vários pontos da cidade alagados. No bairro Nova Floresta, a chuva formou uma enxurrada nas ladeiras. Na região do centro, aqui no centro de Manaus, Carlão, na Avenida Saldanha Marinho, a água subiu muito rápido. As lojas ficaram inundadas e com muito lixo também. Perto lá do relógio municipal, os carros trafegavam com dificuldade. Mix. Entrevista do dia. E a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue aqui em Manaus, atendendo as pessoas a partir dos 18 anos. E apesar de toda a facilidade em todo o processo de vacinação, esta segunda-feira Manaus ultrapassou a marca de 20 mil pessoas com a segunda dose atrasada. Na semana passada, esse número era de 15 mil. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com a secretária municipal de saúde, Chádia Frache. Muito boa noite, secretária. Seja bem-vinda ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite, já começo agradecendo o espaço na sua agenda para você conversar com a gente. Eu sei que o trabalho tá muito pegado aí, né, secretária? Então, imagina. Eu é que agradeço o convite. Obrigada. Imagina, brigadíssima. Então, por que esse número saltou tanto de uma semana para outra? A gente sabe aí qual é a alegação principal das pessoas para elas não tomarem a segunda dose? Então, Karime, vários motivos são apresentados a nós, né? Semana passada nós tínhamos aí um total de 16 mil pessoas, hoje nós já temos um total de 20.500 pessoas que não foram procurar sua segunda dose, né? Nós fazemos um trabalho de busca ativa, onde a gente liga para cada pessoa que atrasou, que está, na verdade, que passou do intervalo ideal para a segunda dose, e os motivos que você escuta são os mais diversos. Como, por exemplo, medo da reação da segunda dose, porque sentiram alguma reação na primeira, questões ideológicas, infelizmente, elas têm influenciado muito nisso. Gente que me diz, doutora, eu tive pedra na vesícula depois que tomei a vacina, eu tive dores nos joelhos, no corpo, enfim, são as mais diversas causas e a gente precisa orientar, precisa dar um apoio, precisa orientar, na verdade, né? Fornecendo todos os subsídios para que essa pessoa vá lá e tome sua segunda dose. Ok, secretária, explica para o nosso ouvinte como é que a falta da segunda dose compromete a proteção dessas pessoas contra a Covid-19. Todos os imunizantes, Carlos, passaram por rigorosos controles de qualidade, foram liberados pela Anvisa e ditos, né, por vários estudos, inclusive, que a proteção ela só se completa após a segunda dose. Então, se eu não tenho um esquema vacinal
completo, eu fico com uma janela aberta para pegar até a doença e até agravar. Então, assim, vários estudos são apresentados, são feitos, e nós já temos a comprovação de que a maioria, depois que a vacina chegou, que a maioria das mortes por Covid são por pessoas que não foram vacinadas. Sim, mesmo assim, parece que é difícil, né, secretária, convencer as pessoas. É difícil, nós temos feito várias campanhas, acessibilidade também. Hoje nós tivemos aí 20 postos espalhados pela cidade, dando a oportunidade em várias UBSs para que as pessoas tenham um ponto de vacinação próximo à sua casa. Hoje nós encerramos agora com um quantitativo de 9.500 pessoas vacinadas, mas a nossa capacidade instalada, nós conseguimos vacinar 25 mil pessoas por dia. Então, amanhã nós continuamos com mais 20 postos. Então, assim, dado essa acessibilidade, nós temos feito campanhas, assim, insistentes, tanto pelas redes sociais, chamando as pessoas, né? A gente entende que as pessoas ouviram o chamado, vacinamos já mais de 1.500.000 pessoas, porém, vários motivos, inclusive esquecimentos, assim, para tomar a segunda dose, que nos deixa bastante preocupados. Esse número de 20 mil pessoas que já passaram do seu intervalo, ele é um número variável. Hoje, por exemplo, nós vacinamos 9.300 pessoas. Dentre essas 9.000, pode ser que 5.000 tenha sido de segunda dose. Então esse número ele é variável. Todos os dias a gente tem uma tabela diferente. E vamos torcer então para esse número, para o balanço de hoje, esses pelo menos 5.000 sejam das pessoas que compareceram para a segunda dose. Certo, secretária? Sim, eu gostaria de deixar aqui à disposição todos os canais da Censa para que, se alguém tem alguma dúvida sobre a vacina, algum medo, que é natural, nós estamos aí com toda a equipe à disposição para esclarecer. E eu quero fazer um convite: fiquem atentos ao seu cartão de vacina, ao site do Imuniza, para acompanhar sua segunda dose. Seja um fiscal da sua família, você que é um irmão mais velho, seja um fiscal dos seus familiares, dos seus vizinhos, dos seus amigos, porque só assim a gente vai poder retomar aí a nossa vida normal, né? E quem não quer, né? Sim. Retomar tudo. Karime, já tomou as 2 doses, Karime? Já, em maio. Eu já ia fazer essa pergunta. Secretária, eu tomei a minha em maio e o grupo do Carlão foi na minha frente. Você acredita que eu tive que fazer essa campanha de conscientização para o meu colega, para ele tomar vacina? Verdade. Foi mesmo? Foi verdade. Vamos saber. Olha aí. Mas já tomaram as 2 doses. Não, eu vou tomar inclusive a segunda amanhã. Ele atrasou. Dia 3 de agosto. A minha tá no ponto. Amanhã, então vai lá. 13. Então pronto. Amanhã estarei lá. Vou ficar de olho nessa lista impressa, viu, Carlos? Amanhã lá estarei lá. Tá bom. Okay. Tá certo então, gente. Bom, secretária, tem mais perguntas, porque o Ministério da Saúde liberou a vacinação para menores de 18 anos, mas colocou aí como condição que toda a população, primeiro, né, a população acima dos 18 anos, a partir dos 18 anos, só depois que toda essa população acima dos 18 anos estiver vacinada. A gente tem alguma previsão aqui? O Ministério previu, e no Brasil como todo, lá para o mês de setembro, começar a vacinação desse grupo abaixo dos 18 anos. Temos aqui, secretária, aqui para Manaus, alguma previsão para começo da vacinação desse grupo? Olha, nós esperamos realmente que seja para o começo de setembro mesmo, né? Okay. Nós atingimos todos os grupos prioritários na porcentagem que o Ministério nos orientou, então todos os grupos de comorbidades, educação, profissionais de saúde, nós atingimos em Manaus todas as metas. Em relação às faixas etárias sem comorbidades, é que a gente tem aí na faixa de 39 anos,
anos até agora 18 anos, algumas faixas etárias que ainda precisamos contemplar uma porcentagem maior. Nós não temos até o momento a autorização do Ministério da Saúde para avançar nas idades, mas quando isso começar a ser feito, nós iniciaremos de 12 a 17 anos para as pessoas com comorbidades primeiramente. Sim. Certo. Secretária, como está o estoque de vacina? Nós temos um quantitativo, a senhora sabe assim de cabeça, corremos algum risco de acontecer como já aconteceu da gente ficar sem vacina para a primeira dose? Nós ficamos, na verdade, sem vacina para a primeira dose por conta do avanço mesmo nas idades, porque a gente entende que quanto mais pessoas estejam imunizadas, é melhor. Né? Eu não posso, por exemplo, ter uma capacidade instalada, 20 UBSs, pontos estratégicos com mais de 5 mil pessoas trabalhando, em que as pessoas não procurem. Então eu avanço na faixa etária porque eu preciso vacinar o maior número possível e nós estamos em 18 anos há mais ou menos uns 3 ou 4 dias. Assim que encerrar, eu acabo o meu estoque de vacina para a primeira dose e estamos aí aguardando a próxima remessa do Ministério da Saúde. Deve chegar daqui a mais ou menos umas 2 semanas. Nós estamos acompanhando direto. Secretária, para finalizar, a senhora pode fazer aí um apelo, né, para as pessoas, né, que só tomaram a primeira dose, estão com a segunda atrasada, bora lá, né? Vamos comparecer aí aos postos de vacinação. Exatamente, nós queremos aí, nós estamos em agosto, mas estamos pensando já em datas comemorativas como o Natal, então quem não quer passar um Natal melhor do que foi do ano passado, então vamos lá, pessoal, a única forma, a forma mais segura, na verdade, de nós conseguirmos uma imunidade coletiva. Então, sigam em frente, vamos lá, encorajem os seus amigos, procurem informações e vamos lá, bora. Estamos aí em vários postos, só esperando por você. Amanhã estarei lá, tomando a minha segunda. Olha aí que beleza. Secretário, o mais importante é a gente não acreditar, a gente falar para os ouvintes, não acreditar em fake news, não acreditar nas mensagens que são passadas e replicadas pelo WhatsApp. Tem dúvida? Karine, procura o profissional, não é não? Isso, nós passamos praticamente o dia inteiro combatendo as fake news. Isso é uma situação, assim, que tem perdido um pouco o controle, porque são muitas fake news. Muitas informações. Assim, entenda você que existem pessoas que me perguntam se nós insistimos em vacinar para que seja implantado um chip na pessoa, para que se tenha um controle. Então são as mais diversas informações assim erradas, para mim, né? Erradas, e é um crime, né? Sim. É um crime você orientar uma pessoa a não se vacinar por conta disso. Então, sempre houve isso, né, doutora, com relação às vacinas, né? À medida que necessita de tomar vacina, sempre tem essas histórias desde o princípio da vacina, né? Exatamente, em todas as vacinas. Mas a vacina do Covid, a gente... Parece que... Como é tudo uma novidade, são vacinas novas. Eu conheço pessoas jovens, 19, 20 anos, que se recusam completamente a tomar a vacina. E me dão 1 milhão de justificativas. E a gente vai combatendo, vai orientando. Enfim, a gente espera que a maioria das pessoas, então, ou quase 100% das pessoas atendam ao chamado e escutem a voz da ciência, que se empenharam muito para ter uma vacina, e hoje que a gente tem ela ao alcance, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade, né? Pelo nosso bem, para o bem da nossa família, para o bem de todos. Secretária, estão pedindo aqui para perguntar pelas redes sociais sobre a adesão da vacina da gripe H1N1. A pessoa vacina contra a Covid e esquece também que a H1N1 está aí, que é importante se vacinar sim, né? Sim, nós fizemos um dia D da vacina H1N1, inclusive nesse dia suspendemos a vacina do Covid. Agora é importante lembrar que existe um prazo de 14 dias entre uma vacina e outra, mas a população tem procurado sim
tem procurado os postos de vacinação. Nós temos feito ações sociais nos sábados, todos os sábados temos feito o chamamento, as ações sociais em todas as UBSs, para que as pessoas tenham a oportunidade de procurar e se vacinar. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação, Obrigada conversando com a gente hoje. Muito obrigada. Um abraço a todos, obrigada. Uma ótima noite, bom trabalho, secretária, obrigada. Conversamos com a secretária municipal de saúde, Chádia Frache. 6h45 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Bom, agora é lei, hein? É proibida a divulgação de imagens de pessoas acidentadas, suspeitos de crime ou em situação vexatória. Vamos saber mais sobre essa regra na reportagem de Ananda Chama. A lei de número 5.551, que proíbe fotografar, filmar e divulgar imagens de pessoas acidentadas ou em situações vexatórias em redes sociais, praticar qualquer outro meio capaz de expor conteúdos desse tipo sem a autorização da vítima, foi sancionada pelo governador Wilson Lima e foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 28 de julho. Procedente do projeto de lei de número 647 de 2019, da deputada estadual Joana Dark, a lei multa em 300 unidades fiscais de referência, equivalente a R$1.000 para quem descumprir a norma, e poderá ser dobrada se a prática for contra menor de 18 anos que tenha qualquer problema ou retardo mental. Para a presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão da Ordem dos Advogados do Amazonas, doutora Luziane Figueiredo, a lei pode sofrer processo de inconstitucionalidade e explica o porquê. Essa lei estadual, ela pode sofrer muito bem um processo de julgamento de inconstitucionalidade, porque o que a gente observa, né? A liberdade de expressão, ela é plena, prevista, assegurada pela Constituição. E é fato que a fotografia, a exposição de acidentes, de crimes, de cadáveres, tem enquadramento penal já específico, né? Agora, a questão do interesse público, ele muitas vezes se sobrepõe a essa questão do fato vexatório. Isso aí é muito amplo, né? O interesse público se sobrepõe. Imagina se num Estado democrático de direito a gente não pudesse publicar, veicular fotografias de pessoas que cometeram algum tipo de corrupção, foram presas. Imagina se a gente não pudesse fazer esse tipo de divulgação, né? Acho que o interesse público está acima, a informação, o direito de informar e de ser informado está acima desse conceito amplo aí de situação vexatória. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. E em instantes aqui no 18 horas, o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde do Amazonas denuncia atendimento precário que técnica de enfermagem recebe. Ela é funcionária do Estado e sofre graves sequelas da Covid-19. Esse é o nosso assunto daqui a pouco, logo depois da playlist. 18 horas. Olha, problemas na área de saúde e a crise na segurança pública devem dominar as pautas na Assembleia Legislativa do Amazonas neste segundo semestre. Pelo menos é o que pretendem os deputados de oposição. Carlão, a CPI da asfixia é uma das apostas de trabalho a partir do dia 3 de agosto, a partir de amanhã. Vamos conferir mais informações agora na reportagem de Odineia Araújo. A Assembleia Legislativa do Amazonas teve sua última sessão do primeiro semestre no dia 15 de julho. Até o último minuto, os deputados da oposição tentaram obter assinaturas suficientes para aprovar a CPI da asfixia, que foi interpretada como uma articulação dos deputados governistas para enterrar a CPI da pandemia, que dependia de apenas uma assinatura para ser instalada. Os assuntos da saúde dominaram os principais temas da casa no primeiro semestre de trabalho. Para o segundo semestre legislativo, que inicia dia 3 de agosto, parlamentares da oposição acreditam que os problemas da saúde vão continuar em pauta, especialmente a instalação da CPI da asfixia, conforme diz o deputado Wilker Barreto, sem partido, que não desistiu de investigar os gastos do governo Wilson Lima durante a pandemia da Covid-19. Eu espero que essa
Assembleia, na volta dos trabalhos, inicie as investigações a respeito do que ocorreu no Amazonas na pandemia. A CPI do Senado prorrogou por mais 90 dias. E quando se fala hoje em investigar desvio e caos, infelizmente o Amazonas é número 1. E a Assembleia precisa de mais 2 assinaturas para nós iniciarmos os trabalhos dessa comissão que vai avaliar a questão do oxigênio, as suas responsabilidades, contratos e o porquê que o Amazonas foi campeão de morte. O deputado delegado Péricles Nascimento concorda que a saúde deve continuar pautada na casa, mas acredita que a crise na segurança pública do Amazonas também vai dominar os temas nos debates da tribuna. Eu continuarei na minha atividade parlamentar fiscalizando o Executivo, especialmente na área da saúde, tanto que apresentei mais um pedido de CPI, dessa vez da CPI da asfixia, que aguardo que outros deputados também assinem para que nós possamos instaurar. E na segurança pública também, tanto que trouxe à tona o grave problema que existe na Secretaria de Inteligência. O 18 Horas tentou saber com o presidente da Casa Legislativa, deputado Roberto Cidade, sobre as principais pautas que os deputados pretendem discutir no segundo semestre legislativo, mas até o fechamento da reportagem, ele não enviou resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. 18 horas. E o Sindicato de Trabalhadores Terceirizados da Saúde do Amazonas denuncia atendimento precário que técnica de enfermagem recebe. Ela é funcionária do Estado e sofre graves sequelas da Covid-19. A infectada na primeira onda da doença enquanto cuidava dos pacientes, Keila Maria de Lima teve diversas sequelas. Perdeu o funcionamento dos rins, desenvolveu diabetes, sofreu AVC e hoje depende de um milagre enquanto a trombose se espalha pelo corpo. Vamos acompanhar essa história com a repórter Odineia Araújo. Durante toda a primeira onda da Covid-19 em Manaus, a partir de março do ano passado, a técnica de enfermagem Keila Maria Monteiro de Lima esteve firme na linha de frente da Covid-19, até que acabou infectada pelo vírus na UPA José Rodrigues, devido aos equipamentos de proteção inadequados disponibilizados aos trabalhadores da saúde. Aí começou o drama da profissional. Sem leito suficiente, Keila não pôde ficar internada e teve que ir para casa, mas não aguentou e voltou ao hospital porque precisava ser entubada. Ficou vários meses internada no Hospital Delfim Aziz, perdeu a função renal e a família teve de recorrer ao Ministério Público para que ela conseguisse a implantação de um catéter especial para fazer a hemodiálise. Quando a segunda onda da Covid iniciou em Manaus, ainda no ano passado, Keila sofreu um AVC e ficou diversas horas no corredor do Hospital João Lúcio sem atendimento. A demora no socorro deixou sequelas essas também herdadas da Covid-19. A técnica de enfermagem começou a desenvolver trombose. No Hospital Platão Araújo, a família foi informada que os pés dela teriam que ser amputados. Mas no centro cirúrgico, verificaram que Keila tinha contraído diabetes após o Covid. Com glicose em níveis elevados, ela não pôde fazer a cirurgia para amputar os pés e a trombose está se espalhando pelo corpo. A presidente do Sindiprive, sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde, Graciete Mouzinho, disse que Keila é uma vítima da precária assistência de saúde que o governo do Amazonas ofereceu aos doentes da Covid-19. Hoje a Keila está sofrendo muito, sabe? Ela, não vou dizer para você que ela não tem assistência. Ela está sendo atendida sim, mas não tem muito o que fazer pela Keila, porque ela está com trombose. Trombose é uma doença horrível. Depois que passou para o outro lado dos pés, do outro membro superior, inferior, agora está no membro superior, está no braço. Então, pela avaliação médica e os exames que ela fez, a plaqueta está baixa, ela fez transfusão de plaquetas e hoje provavelmente ela ia fazer de novo, mas os médicos falaram que não tem condições de uma cirurgia. Se você me perguntar, houve falha? Sim, no atendimento daqueles, sim. No começo, quando ela pegou o Covid, se tivessem ajudado essa profissional, talvez ela não estivesse passando por isso. Quando ela foi para o João Lúcio, que ela ficou uma semana no corredor, também se tivessem feito alguma coisa, ela não estava assim. A gente sabe que o Covid, ele traz várias sequelas. E uma delas
é a trombose. Segundo a presidente do Sindipriv, o que mais revolta nessa situação é o descaso com os trabalhadores que adoeceram por falhas no enfrentamento da Covid no Amazonas. Você se sente impotente, porque você não tem o que fazer. Se fosse um parente do deputado, se fosse um parente do governador, ele já tinha tido um TFD, fretava, né, um jato, sei lá, e ela já tinha ido para Brasília, para São Paulo, sabe Deus para onde. Mas ela estava sendo bem cuidada, porque era parente dele. Mas como é uma profissional da saúde, né, quem se importa? Quem se importa? Só nós. Uma outra enfermeira, chamada Iraci, também está internada no Platão Araújo após um AVC, dependendo de cota para comprar material de higienização pessoal. O governo do estado não se pronunciou sobre o caso. Odneia Araújo para o 18 horas. Mix. Agora 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo do Amazonas insiste em não publicar a agenda oficial do governador Wilson Lima. Não é à toa que quase ninguém sabe das viagens que ele faz, nem quem ele recebe para conversas e reuniões. A divulgação da agenda das autoridades é uma exigência da transparência pública. No governo do Amazonas, a maioria dos órgãos não publica. A transparência é necessária para saber com quem as autoridades estão se reunindo e também para a sociedade civil entender o papel dos grupos de pressão. Por isso, é preciso e é importante que a sociedade possa acompanhar, porque o cidadão é diretamente interessado no resultado dessas reuniões e compromissos. No Amazonas, por enquanto, a divulgação da agenda de compromissos de autoridades públicas, como a do governador, não permite a transparência e também a prestação de contas. A prática de publicar agenda é expressamente recomendada pelos regulamentos de ética pública, até porque o cidadão, o eleitor e contribuinte tem o direito de saber o que os governantes estão fazendo e para onde estão viajando, ainda mais quando fazem às custas do erário público. 18 horas. Hora 7:01, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. A gente volta amanhã, terça-feira, a partir das 6 da tarde, aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.